Boa noite, turma. Tudo bem? Que gostoso estar aqui com vocês hoje, viu? Pois é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, até mesmo antes de eu começar a dar um conteúdo para vocês, é assim: tudo na vida tem um propósito, né? A gente também tem, é disso que nós vamos falar hoje, mas assim, coisas que acontecem com a gente, fatos que acontecem com a gente, têm uma razão de ser, né? E normalmente a gente faz duas coisas. A gente tenta arrancar os cabelos quando acontece alguma coisa assim e ficar falando, ai, por quê, por quê, por quê, por que eu, por quê? E não, a gente tem que mudar a pergunta, é para quê? Que quanto antes você entender o recado lá de cima, mais rápida e facilmente o seu sofrimento vai se aplacar, né? E acho que o mais importante também é a gente se programar para mudar, porque vocês estão vendo, né? Quem está passando por um momento difícil agora está vendo exatamente isso. Do jeito que as coisas estão, o negócio não está funcionando, né? Então, alguma coisa precisa mudar, não é verdade? Mas é o seguinte, gente, que eu estou fazendo aqui hoje? Né? Eu estou falando de um assunto que eu falo assim de uma forma bem pontual, né? Uma vez ou outra eu abordo esses assuntos, porque eu estou muito envolvida com o aprendizado da numerologia mesmo, os meus cursos de formação, de mentoria. Mas, assim, às vezes a gente entra numa linha editorial, né, que a gente resolve fazer. Então, por exemplo, no mês de junho, eu me propus a encaminhar todo mundo para um alinhamento, que seria o seguinte: alinhar vocês com os seus números, né? Porque eu vejo assim as coisas meio desencontradas, né? Toda vez que eu vejo uma pessoa, como aconteceu hoje aqui, dizer que está em sofrimento, que está passando por um momento difícil, eu tenho certeza que é uma pessoa que não está alinhada, né, com o seu propósito, com os seus números e tal. Mas, quando eu comecei a dar cursos, principalmente os cursos online, eu falava muito nesses assuntos que eu venho falando agora, né? É interessante isso, porque eu percebi assim que era uma coisa que as pessoas adoravam, né? As pessoas adoram quando você fala o que elas vieram fazer aqui, ou então a numerologia das casas é um assunto apaixonante, a numerologia das empresas, tal. E desde o primeiro momento que eu me propus a falar sobre esses assuntos, que são até bastante veiculados na internet, mas de uma forma muito superficial, eu diria até muitas vezes comercial, não é? Sem aprofundamento, sem fundamento. E eu, desde o primeiro momento, eu dizia isso: olha, eu não vou fazer assim. Eu falo, sim, dessas coisas porque eu acho que elas são mega importantes, mas eu não vou tratar isso como perfumaria, como banalidade, sabe? Não, eu vou tratar tudo com a mesma seriedade que eu sempre trato. Então, nada de coisa superficial. Vamos às profundezas, vamos entender por que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam, né? E vejam bem, hoje em dia eu tenho até uma outra fluidez para falar de tudo, né? Eu tenho uma outra desenvoltura. Por quê? Porque, gente, eu já estou há 15 anos, até para ser mais precisa, 15 anos e meio nesse caminho. Né? Eu me formei na numerologia cabalística, terminei meus estudos no começo de 2004. Então, se vocês fizerem as contas, já se vão 15 anos e alguns meses, né? E com isso, eu fui aprendendo muita coisa. Eu sou aquela
terapeuta, numeróloga cabalista, escritora, como vocês quiserem entender, que se baseia muito mais na experiência do dia a dia, né? Gente, foram muito mais de 4.000 mapas que eu já fiz até hoje, isso não é brincadeira, né? Então, você vai vendo cada pessoa se transformando, você vai sentindo aquilo na pele, e isso te dá gás para continuar nesse caminho, né? Eu sei, eu vi só pelos comentários, eu sei que tem muitos terapeutas que estão me assistindo hoje, eles sabem do que eu estou falando, né? Eles sabem o que é uma pessoa entrar de um jeito numa sala de tratamento, qualquer coisa assim, e sair transformada, sair completamente diferente, alinhada, equilibrada, né? Pois é. E então eu vim hoje para compartilhar isso com vocês. Muita coisa prática, sabe, umas sacadas assim muito fáceis da gente prestar atenção e começar a fazer as sinapses. Meu Deus, tá, eu tenho esse número aqui em tal coisa, então isso pode estar interferindo na minha vida. Se alguma coisa está ali, está interagindo comigo e eu percebo que isso não é bom, o que eu posso fazer? Eu posso mudar essa situação? O que vocês acham? Claro que eu posso, né? Hoje em dia, eu acho até que é um termo que já está caindo no desgaste, mas não encontro uma outra coisa para definir. Fala-se muito em cocriação, né? Que é assim, é você usar a divindade que está dentro de você, que todo mundo tem, teu poder, né? De criar a tua realidade, né? De atrair para você aquilo que de fato é importante, que você tanto quer. Então, todos nós temos essa capacidade, gente, ninguém veio desprovido disso. O que acontece é que muita gente não usa, né? Então, hoje nós vamos começar a fazer esses exercícios de começar a prestar atenção, tá? Ó as palavrinhas, atenção, intenção, nós estamos no mês 7 agora, né? E foco. Atenção, intenção e foco. De olho, gente, de olho em tudo que está à sua volta, interpretando tudo, sabe? Isso é super importante, né? E o que eu quero dizer para vocês é que nesses 15 anos, desde que eu me apropriei do poder dos números, né, eu venho interagindo com eles. Eu tenho eles aqui hoje, ó, como meus amigos, sabe? Tem os números aqui. Eu consigo fazer essa alquimia, né, eu não gosto muito desse termo manipular, mas de trabalhar cada número, cada situação que envolve os números, sempre me ajudando, sempre a meu favor, né? E é isso que eu quero fazer. Eu sempre estou olhando para os números e olhando para mim e olhando para os números. E a gente fica nessa conversa com os números, né? E é essa conversa, esse diálogo que eu quero que vocês, se não começaram ainda, comecem hoje, porque é o primeiro passo para você co-criar uma vida que vale a pena para você. E não essa vida miserável, né, que muita gente ainda está vivendo. Uma vida de escassez, uma vida de não saber para onde ir, sabe? De falar, meu Deus, tem uma bússola, pelo amor de Deus, porque eu não sei nem para onde eu vou, não sei o que eu faço. Então, eu quero te ajudar nesse sentido. E quando você começa a prestar atenção nos números, gente, você vai ver que é uma coisa absurda, né? Tira um dia só para pôr foco nisso, para você ver, desde a hora que você acordar, né? E eu vou falar sobre isso também, sabe? A hora que você coloca no teu despertador, os numerinhos que aparecem lá vão definir o que você vai
sabe, que tipo de energia você está ancorando para o seu dia? Você sabia disso? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você precise, num determinado dia, resolver algo que dependa muito de você. Você tem que ter ação. É você que tem que ir lá e resolver o BO. Você que tem que dar o tal do primeiro passo e tá, fui, né? Partiu resolver o problemão. Mas você não se sabe, você acha que você não tem força. Ai, meu Deus, vai chegar na hora, eu vou dar um jeito de não ir, eu não vou fazer. Para tudo. E eu vou te falar, para uma ocasião dessa, tem um número que é o número da ação, que é o número do indivíduo, que é o número que vai fazer você botar um pezinho na frente do outro e quando você vê, você vai estar lá resolvendo. Esse número é o número 1. Tá, Vanice, então o que, que eu faço? Vamos supor que para começar o teu dia, você pretenda acordar às 6 horas da manhã, né? Às 6 horas. Ao invés de você colocar 600, que dá uma vibração 6, e nesse dia você está precisando da vibração do 1, você vai colocar 6 e 4. Normalmente, nos números digitais, vai aparecer 0604. Beleza, porque o zero, não, nesse caso, não soma nada. Então, 6 mais 4 dá 10, 10 é 1, né? Se cortando 0, 10 é 1. Beleza, você colocou uma hora que soma 1. Você botou ali uma vibração do 1. Você quer mais ainda? Não tem uma mensagem, se você está despertando com o celular, você pode colocar uma mensagem, como se fosse um bom dia, saúde, amor, né? As pessoas gostam de colocar essas coisas. Você vai colocar ali pelo menos 3 propriedades do número 1. Então, por exemplo, você vai colocar ação, coragem, determinação. A hora que você abrir o olho, olhar para o teu celular, 6:04, já aparece aquela mensagem, eu duvido, mas duvido mesmo que você não vai resolver a sua questão. Sabe? Você vai fazer o que? Você está fazendo um pacto com o número 1. Ele está te dando o poder dele. Gente, isso é fantástico, hein? Fala para mim se não é. O que vocês acham? Né? Então, é muito legal. Eu estou vendo aqui a Valéria falando que ela está escrevendo tudo. Adoro. Faça isso mesmo. Sabe? Aproveita a chance para, né? Para pegar umas dicas bacanas. O objetivo da gente hoje é passar isso, coisas práticas para vocês, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acorda cedo para estudar, como está dizendo a Verônica aqui, vamos supor que você acorde às 5 horas. Você vai colocar 5:02, porque 5:02 dá um 7. E o 7 é o número que te dá atenção, intenção, foco, conhecimento, sabedoria. Então, já anota aí, sabe? Eu, por exemplo, eu faço muito isso. Tem dias, hoje, por exemplo, é um dia que eu mentalizava muita luz para eu ficar bem no dia do eclipse solar, para eu não me eclipsar, né? Luz para eu fazer o meu aulão com todas as conexões maravilhosas que eu sempre tenho. Então, para isso, eu precisei colocar uma hora somando um 11, né? Então, por exemplo, não 7 horas, mas 7:04, que dá um 11, né? Então, assim, são sacadas que você faz com os números, né? Então, por exemplo, se você quiser colocar um horário com 11, o que você vai colocar? Luz, intuição, visão, poder espiritual, sabe?
são coisas do número 11. Então, assim, eu acho fantástico quando a gente adquire um conhecimento e coloca ele em prática, né? Eu fico super feliz quando eu vejo os meus alunos fazendo coisas do tipo, não tão simples assim, né? Porque para nós, para quem já está num curso de formação, por exemplo, isso é uma coisa muito simples. Mas para quem está zerado, gente, um é maior que zero, né? Um é mais que zero. Então, uma coisa que você comece a fazer no teu dia a dia já vai clarear muita coisa, não é verdade? Então, eu acho que a Solange está comentando uma coisa aqui, a Solange Neves, que é bem interessante, né? Os grandes players do mercado, eu estou falando até pelo Érico, que é o meu mentor, o Érico Rocha, ele agora todo dia também, eu acho que é 747, 7h47 que ele entra, né? Que dá um 9. 9 é o quê? 9 é o número do coletivo. Então, você quer atrair muita gente, você trabalha com a energia do número 9, você se doa muito também, né? Então, 9 é isso, 9 é coletividade, é doação, é universalidade, e é o que o Érico consegue, porque algumas vezes que eu vejo a live dele, eu vejo muita gente entrando da Austrália, do Canadá, aqui do Brasil também, de muitos lugares, né? Enfim. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né, para o nosso bem. E a maioria das pessoas não está nem aí. Vive uma vida robótica, não sabe nada disso, né? E olha, eu vou falar mais, viu? Tem gente que, se você falar isso, acha que você está, né? Pessoas que tá fumando, tá cheirando, sei lá, mas não importa, sabe? Cuida das tuas coisas. Se liga nos números, né? Começa a prestar atenção. Gente, a nossa vida é feita por números, é feita de números, né? Então, se você começar a olhar, você vai ver que tem número para tudo quanto é lado, né? Começa a prestar atenção na tua fala. Quantas vezes você menciona números, tá? Desde manhã. Nem considera mais já a sua hora do seu relógio, que daí você está copiando a sua realidade, né? Mas, por exemplo, o que as pessoas te perguntam? Qual o seu CPF? Por favor, fala seu CPF. Pode colocar a senha do cartão, lá vai você clicar nas teclinhas, né? Ou então você chega no trabalho, a senha do computador, passa no posto de combustível, quantos litros? Número, número. Vai almoçar, né? Você vê lá, puxa, teu prato deu 440 gramas. Você fala, gente, outro dia deu esse mesmo peso, né? Que estranho. Repetir, né? Será que é uma casualidade? Ou será que é uma causalidade? Será que não é o número 8 se mostrando para você no 440 do seu prato? Quando você começa a se ligar nos números, você começa a interpretar tudo. Os números são oráculos, gente, né? Então é assim. Aí você vai lá, vai pagar o seu almoço, de novo, né? Bota a senha, número, CPF, papapá. E aí vai no estacionamento, qual é a placa do carro, e você vai para algum cliente, tem o número do prédio, tem o andar, tem o número da sala. E se você estiver indo para uma consulta, qual é seu peso, né? Suas medidas, a sua pressão arterial. Gente, números, 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 números. A gente está rodeado por números o dia inteiro, presta atenção, né? E anotem aí a turma do bloquinho que está anotando, números são símbolos. Números são símbolos, tá? Cada um deles tem um significado, tem uma personalidade, eles são duais.
tá? Eles têm o lado solar e o lado sombrio, né? Que muitas pessoas chamam, de uma forma mais simples, de lado positivo e lado negativo. A gente sempre fala do lado luz e do lado sombra, né? Mas eles são símbolos. E eles são elementos que nos conectam com o divino. Isso é muito importante também, né? Eu sempre digo o seguinte, que os números são verdadeiras antenas. Ó, vou repetir, hein? Números são verdadeiras antenas captadoras de energias. Gostaram? Números são verdadeiras antenas captadoras de energias. Ele está lá. Às vezes você não está nem aí com ele, mas ele está lá. E ele está ligado a você. E ele está captando energias astrais para você. Será que a coisa está certa? Será que ele está te ajudando ou ele não está te ajudando? Né? Então, tudo isso só mesmo a gente prestando atenção, né? Porque eu quero saber isso. Quais são as suas antenas nesse momento, né? Os números, os principais, porque, lógico, a gente não vai ficar louco e falar assim, meu Deus do céu, o meu prato hoje somou não sei quanto. Não, não é tanto assim. Eu digo assim, às vezes é interessante a gente interpretar uma determinada repetição, porque isso pode ser um recado, alguma coisa assim. Mas existem alguns números que têm uma importância bem grande na nossa vida, e é deles até que eu vou falar um pouco para vocês hoje, né? O que eu quero hoje? Eu quero que você preste atenção exatamente nisso. Quais são as energias, né? Com quais energias, melhor dizendo, você está se sintonizando? E é bem assim, é bem através desses números mais importantes que a gente carrega com a gente o tempo todo, né? Tem coisa que não tem jeito, gente. Você querer mudar o teu CPF, você não vai conseguir. Outro dia uma pessoa me escreveu, eu vou mudar meu CPF. Não tem jeito, muda o que tem jeito. E não dá, assim, uma importância relevante para aquilo que você não consegue mudar, né? Vamos botar foco naquilo que é possível, fazer um ajuste, um alinhamento, isso sim, né? E eu estou aqui hoje justamente para fazer você olhar para os seus números, né? Esses números que te rodeiam, né? E quero que você faça desses números os seus aliados, para você ter uma vida bacana, para você ter uma vida melhor. E olha, pode acreditar, isso é perfeitamente possível, tá? Eu até vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu sei que muita gente aqui me segue sempre. Ontem eu fiz uma live no Instagram com uma pessoa muito querida. Ela é minha aluna já há alguns anos, né? Não porque ela tenha repetido de ano, mas sim porque ela foi evoluindo. Hoje em dia ela está na mentoria, mas está na mentoria porque eu mantenho um pessoal assim comigo, porque é uma pessoa super preparada, a Luciana Pimentel, né? Ela é numeróloga cabalista, formada por mim e tal, e também é aromaterapeuta, radiestesista, terapeuta floral. Ela faz um trabalho todo casado, assim, que fica muito bom, sabe? E foi interessante que a Lu, ontem na live, ela compartilhou a experiência dela com essa questão dos números, né? Ela falou que também foi assistir um aulão desses comigo, que ela falou, olha, não sei nem como isso apareceu para mim, uma mensagem. Como eu sempre gostei desse negócio de números, numerologia, resolvi assistir. Mas ela falou que eu a conquistei, assim, né, com meu conhecimento e tal. Quando eu comecei a descrever, quando eu comecei a falar de numerologia de casa, e eu falei da casa 4, e ela somou o número da casa dela e dava um 4, né?
E aí eu descrevendo, falei assim, tem uma situação ainda que é mais complicada, que é quando esse 4 vem, você vai somando, você vê que ele vem de um 13. Aí ela falou, ai, bingo, a casa dela era exatamente isso, né? E tudo que eu falava, ela dizia que bingava na hora, ela falava, não, meu Deus, é o que está acontecendo. Então, coisas assim que eles não achavam uma explicação, até porque a Luciana Pimentel é também arquiteta, então ela é uma pessoa que entende do babado lá, né? Coisas que aconteciam com a estrutura da casa, tal. E ela disse assim, meu Deus, né? E ela falou que naquele momento ela passou a acreditar muito no que eu estava falando na numerologia que eu estava compartilhando ali, né? Enfim, e é interessante porque nesse momento que aconteceu isso, né? Eu não sabia nem a Lu, mas o universo estava nos juntando, né? Tanto que ela veio para ser minha aluna depois, tal. E eu pude ajudar a Lu com a harmonização do número da casa dela. E o que aconteceu? Ela ficou muito grata, tal, e ela se apaixonou pela numerologia cabalística, porque ali também ela encontrou um caminho, uma razão, né? Uma coisa assim que não é lógica, né? Se você, como eu falei, se falar de numerologia para essas pessoas que são muito São Tomé, ver para crer, tá? Mas funciona, né? É uma coisa super plausível mesmo. Ela acreditou nisso e conseguiu um excelente resultado. Hoje a Lu mora numa casa sem problemas, bonita, super bem decorada, tal. Então, e eu estou citando o exemplo dela porque ela mesma falou ontem e juro, rolou na conversa, não era nada assim que ela tivesse que falar isso, mas ela compartilhou, né, a experiência dela. A gente tem muitos depoimentos, muitos cases, né, de pessoas que passaram por isso também, mas o negócio, a questão da Lu Pimentel está muito fresquinha, né? Foi ontem e tal. E é muito interessante essa questão de numerologia de casa. Uma dessas coisas que eu contei para vocês que eu me negava a falar como se fosse uma bobaginha, sabe? Não, eu acho que é uma coisa muito séria, tem que ser muito bem fundamentada, né? E aí eu agreguei, inclusive, muita coisa que eu aprendi no Feng Shui também, eu juntei tudo, então o Feng Shui trata muito também essa questão do número da casa, e não é nem da forma como a numerologia trata. Digamos assim, a numerologia trata o número da tua casa como uma antena, uma vibração. É o conteúdo que está ali. Soma os números, né? Aí você tem uma unidade, a menos que dê 11 ou 22, que são números mestres, você não reduz, mas você soma lá, por exemplo, vamos supor que seja uma casa de número 141, vai. É uma casa que soma um 6, né? Uma vibração 6. Ou é um apartamento 71, 7 mais 1, 8. Então, é uma vibração 8, né? Aí vem sempre aquela pergunta clássica, o que conta mais é o número do pré... Não aguento mais explicar isso, mas vou falar, que sempre tem alguém que fala assim, mas eu não sei, primeira vez que eu estou aqui, minha amiga que me convidou, tá? Então, eu vou falar. O número que vale mesmo, e isso é uma coisa que eu também trouxe muito do Feng Shui, é o número que está mais perto de você. Então, você mora num apartamento, aquele número que está na tua porta do apartamento é o número que você vai considerar, tá? Você mora num condomínio de casas, muita gente hoje em dia mora em condomínio de casas, né? Principalmente assim, fora de São Paulo, tal. Você mora num condomínio de casas, então tem um número que fica lá na entrada do condomínio e tem o número da.
é o número da tua casa, o número que está mais pertinho de você, que vai contar, tá? Então, eu acho que do Feng Shui, a gente trouxe uma outra teoria, né? Essa da proximidade vem muito do Feng Shui. Quanto mais próximo uma coisa está de você, mais ela te afeta, não é? Esse é o porquê. Mas por que o número do prédio não? Não, não é que não. Claro que ele é uma outra anteninha. Só que ele está lá na porta, ele está um pouco mais distante de você, e ele vai jogar essa vibração, né, ele como uma anteninha, o que ele captar, ele vai compartilhar ali com todo mundo que mora no prédio. Então, se for uma coisa muito boa, tá, legal, não vai influenciar muito. Muito ruim, também não. Agora, aquele danado que está lá na tua porta, esse pega. Esse é uma antena, né? E é super importante a gente saber se a gente está usando uma anteninha compatível com aquilo que a gente está querendo no momento, né? Porque outra coisa muito comum, além do que número que eu considero da rua, não sei o quê, tem uma outra pergunta, né? Que eu falo que é a pergunta de $1 milhão, que é assim, o número da minha casa é bom? Bom, tem algumas variáveis da pergunta de $1 milhão. A outra é assim, é mais objetiva ainda, como se eu adivinhasse tudo. Que número que é bom para minha casa? Sabe o que eu respondo? Eu não sei. Eu sou numeróloga, mas eu não estou dentro de você para saber, né? Vamos pensar uma coisa. Muita gente aqui assina, por exemplo, a NET, o Vivo, sei lá, uma TV a cabo, vamos chamar assim, né? Ou então aquele famoso combo que você tem a TV a cabo porque tem internet, não vale a pena não ter, tal, então você tem TV a cabo. Para algumas pessoas, basta ter os canais abertos, né? Que é tipo a pessoa quase não assiste nada mesmo, ela fala, então tá bom, deixa aí a Globo, a Record, tal, não vou pagar muito. Para outras pessoas, aqueles cinéfilos, né? Ele vai querer o HBO, né? HBO, Telecine, 1, 2, 3, 4, pipoca, não sei o quê, porque para ele é importante. Então, a anteninha, digamos, né, a configuração que os técnicos vão colocar é diferente no primeiro caso e no segundo caso, tá? Você não pode chegar para o técnico e perguntar que pacote que é bom para mim. Ele vai falar, você que vai definir isso de acordo com o seu gosto, com as coisas que você assiste. A mesma coisa acontece com o número de casa. O que eu posso adiantar é que existem algumas vibrações de casa que são mais complicadinhas, elas são mais difíceis, tá? Mas, via de regra, o número da nossa casa, seja ele qual for, que vibração for, ele está ali ancorando energias, ele está captando energias, ele está se sintonizando com energias. Nem sempre aquelas energias são compatíveis com os nossos objetivos, com aquilo que a gente quer, ou melhor ainda, que a gente está precisando naquele momento. Sabia que muitas vezes, quando a gente vai para aquela casa, a gente precisa passar pela experiência do número dela? Acontece isso. Sabe-se Deus por quê, né? A história espiritual de cada um de nós, né? É uma coisa muito enigmática. Mas daqui a pouquinho, eu vou contar para vocês a minha história. Vocês vão ver como é isso, né? Às vezes é uma pessoa da casa, nesse caso da minha história, eu tenho certeza que é uma coisa que envolvia o meu pai, e ele precisou morar naquela casa que a gente morou, mas enfim,
todo mundo passa pela experiência, né? E acho que se a gente mora junto, sabe-se Deus também se a gente também não precisa, de alguma forma, passar por aquilo. Gente, só que ninguém merece sofrer a vida toda, sabe? Muitas vezes você muda, você começa a passar por algum, você aprende com a experiência, chega num ponto que você fala, tá bom, né? Agora eu não quero mais, já estou bem esperta com o que eu aprendi aqui, sabe? Tipo, chega, né? Que a gente fala que é o basta moment, mesmo, você fala assim, não quero mais isso na minha vida, chega, vamos mudar. Esse é um bom momento para a gente olhar com carinho para o número da nossa casa, né? Eu acho que esse é o momento para a gente olhar para o número da nossa casa, para a gente ver se a anteninha, número da casa, está correspondendo àquilo que a gente quer no momento, que a gente está precisando no momento, né? Esse é o número que é bom para você. É o número que vai te ajudar naquilo que você está precisando ancorar na sua vida. Fazer um download, sabe? Sei lá, ancorar, trazer mesmo para a sua vida, né? E aí envolve muita coisa, né? Como eu falei para vocês, essa parte da numerologia, do conteúdo do número é fascinante. Mas tem também a parte do Feng Shui, que a gente também aprende muita coisa, é a forma. Como é que tá o número da tua casa? Tá descascado? Tá feio? Tá faltando número? Tem lá, sei lá, o número do meio caiu, nunca mais ninguém repôs, né? Tá sujo, não dá para ver, tem uma árvore na frente cobrindo o número. Ah, e você está querendo que a prosperidade entre na sua casa, né? Ó, eu vou falar uma coisa. Se o carteiro não acha a sua casa, o entregador daquilo que você comprou na internet não acha o número da sua casa, nem a visita acha o número da sua casa, a prosperidade também não vai achar. Então, trata de arrumar esse número, tá? Deixar ele bem bonito, bem visível, capricha no número. Ainda mais se você for fazer uma harmonização do número da sua casa, não economiza, gente, investe, sabe? Às vezes com 50, 60 reais, ai, não posso gastar isso, pelo amor, investe, é um investimento que você está fazendo. Põe uma coisa bonita na tua casa, põe uma coisa bacana, sabe? Porque tudo que é bonito, que está harmonizado, vai atrair as melhores coisas. Então, você vai ver que você não vai se arrepender, né? Então, prestem atenção, além de ser uma anteninha, gente, o número de um imóvel é a sua identificação perante o universo, tá? Você, quando sai de casa, não leva o seu RG, a sua carteira de identidade? Você sabe o quanto isso é importante, ou o seu CNH, que também, que hoje em dia tem tudo, né? É um documento teu com foto. Deu qualquer problema, você mostra na hora. A tua casa, ela também tem essa questão, é a identificação dela, o crachá dela, né? Agora, pensa se você põe um crachá rasgado. Você já viu gente que tira aquela carteira de identidade, que dá até medo de pegar na mão? Porque já lavou na máquina, já passou o carro por cima, né? Gente, quer atrair prosperidade com isso? Não consegue, não consegue, né? Então, esse o número da tua casa, então, no caso, vai ser um crachá que vai atrair determinadas vibrações, né? E isso, como eu falei, pode te trazer um cenário super favorável ou não, né? Então, você tem uma lição de casa para fazer, né? Amanhã, quando clarear o dia, se for uma casa, né? Ou hoje mesmo, se for um apartamento, vai lá olhar o número, como é que tá. Às vezes está sujo, sabe? Um bombrilzinho seco, um paninho com lustramóveis, qualquer coisa já dá, né?
uma outra aparência, um outro look e tal. E olha, gente, anota aí. Turma do caderninho do bloquinho, uma frase super importante. Isso é um princípio da numerologia, principalmente quando você está falando de numerologia de imóveis, tá? Onde existe um número, existe uma energia predominando. Onde existe um número, existe uma energia predominando. Que energia que está predominando aí no seu ilê, né? Será que ela está compatível com aquilo que você está esperando? Ai, Vanice, pelo amor de Deus, então dá um número bom para eu colocar na sua casa. Gente, eu não posso. É você que tem que saber o que é que você está querendo, precisando nesse momento. Aí sim eu posso te ajudar, né? Então, para começar, mas não tem assim aquele número maravilhoso. Aí eu ouvi outro dia uma mulher falando lá, sei lá, na Rádio Mundial, não sei onde, que tem um número que pode colocar que só acontece coisa boa na casa. Gente, isso é mais falso que nota de R$ 3. Falso. Esse é um conceito falso, tá? O que existe é assim: existem números que são favoráveis para captar, para ancorar determinadas energias, tá? Nenhum número é salvador da pátria. Nenhum deles é um herói a ser condecorado, né? E nem um vilão a ser malhado em praça pública, sabe? Tipo, malhar o Judas. Ah, esse é número porcaria, vamos. Não! Todo número tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Eu já falei isso para vocês, né? Então, assim, vamos pensar nisso. O que está pesando mais, né? Será que o número que você tem, será que o lado luz dele e tal está te ajudando? Ou será que o lado sombra dele, de acordo com aquilo que você está vivendo hoje em dia, não está sendo bom? Então, a notícia boa é que tudo tem jeito, né? Dá para a gente harmonizar esse número, fazer uma mudança, né? Vamos lá, vamos falar do pseudo salvador da pátria, né? Eu estou repetindo uma coisa que muitas pessoas me falam, aí eu brinquei, né? Sei lá, a Rádio Mundial, eu tenho o maior respeito pela Rádio Mundial, tá, gente? Eu fiz muito programa na Rádio Mundial, não, nada contra. Eu estou falando assim, que na internet, na rádio, na revista, no programa lá da tarde que passa na televisão, sempre tem um pessoal que trata as coisas, sei lá, talvez com menos seriedade, né, de uma forma mais superficial, mas assim, né? Então a pessoa falou que o número bom é o número 6. Ah, esse, olha, põe lá, que número que é a sua casa? Ah, ela é 4, você está com problema. Põe uma letrinha B. Põe uma letrinha B e transforma num 6, que a sua vida vai ficar maravilhosa. Isso é totalmente falso? Não, não é. Tem muita verdade nessa fala, tá? Mas não tem uma verdade absoluta. Quando você fala em número 6, você fala naquela família margarina. Papai, mamãe, os filhos, todos sentados na mesa, passa a margarina para um, passa para o outro, passa na torradinha. Tem sempre um cachorro, que normalmente é um labrador, um golden retriever, alguma coisa assim, que está sentadinho ali do lado do papai, né? É a família ideal. E a família ideal tá difícil da gente achar, né, gente? As famílias reais são muito diferentes das famílias ideais, né? Então, assim, toda vez que a gente fala em casa 6, a gente fala no ninho. Seja lá como for a família, sabe?
uma mãe sozinha, filhos criados pela avó, pelos avós, ou dois pais, né, duas mães, não importa. Toda vez que tiver um seis numa casa, você vai ter muito essa energia de lar, de união, de um ninho mesmo. Ai, ninguém quer sair daquela casa, ela é tão quentinha, tão gostosinha. Só que assim, esse é o lado solar do número 6, né? Agora, se você pensar no lado sombra do número 6, é tão gostoso ficar que às vezes é melhor a gente faltar na escola para ficar em casa. Pega uma mantinha, fica vendo televisão, trabalhar também, né? Ai, para quê? Acho que eu vou falar que eu estou com tendinite. Então, assim, às vezes as coisas param um pouco na casa 6, né? E por ela ser esse manancial de amor, que acho uma coisa muito bacana, de aconchego tal, ninguém sai da casa. Então é muito comum, assim, de repente tem filhos adolescentes, os adolescentes começam a levar a namorada para casa, tem gente que já começa meio que morar com o namorado, com a namorada, e como está todo mundo estudando ainda, não dá para sair de casa, então o papai, mamãe, ou sei lá eu, quem for o responsável pela casa vai tratar de manter a galera toda. E eu vejo muitas pessoas, muitos clientes meus, alunos, falando assim: meu Deus, a minha casa, ninguém sai da minha casa, só chega. Olha, já chegou a menina, agora vai vir o bebê. É assim mesmo. Mas assim, tá bom para você? Você tá feliz assim que eu sei de muita gente que adora isso, fala assim, nossa, bendito seis, que ele continue lá sempre, porque eu não quero nem um filho meu saindo de casa. Ótimo, beleza. Agora, tem alguma coisa incomodando? Papai e mamãe estão desempregados, por exemplo, já não tem mais margarina para passar no pão, né? As coisas estão meio degringolando e as coisas demoram a acontecer porque ficam um pouco paradinhas e as pessoas ficam meio que sem uma ação. Será que não é o momento de fazer um acerto nessa casa 6? Pelo menos naquele momento, alguma coisa que traga, digamos assim, a materialidade, né? O suprimento da casa, né? Porque todo mundo precisa comer, não é verdade? Precisa pagar contas, não é? E isso tem um custo, não é mesmo? Mas, enfim, então, por isso que eu digo para vocês, é preciso que cada um analise a sua situação, se aquele número está sendo bom, se não está, né? E, enfim, fazer os possíveis ajustes, se for o caso, né? Mas eu acho assim que o mais importante é vocês entenderem, né, que isso tem uma importância e que se tiver incomodando alguma coisa, dá para a gente arrumar, né? Muito bem. Aí tem aí também um outro número que é considerado um mito, né? Põe uma vibração 8, que aí o dinheiro vem. Eu escuto muitas pessoas falarem isso. Isso é uma inverdade? Não. Assim como quando eu falei do 6, existe uma verdade relativa nisso. O número 8 é o número da materialidade. Ele tem a ver com dinheiro? Sim, ele tem. Ele é um número muito terra. Né? Então, o 8 materializa, te leva à realização. Né? Então, opa, então é isso que eu estou precisando, né? O 8 traz grana, sucesso financeiro, traz sim. Só que ele traz outras coisinhas na bagagem. Ele traz a questão da justiça, retidão, super importante. Onde tem 8, onde tem uma vibração 8, tem que estar tudo
muito na mais absoluta ordem. Sabe, não estou falando de coisa arrumadinha, na caixinha, organizadora, não, estou dizendo, por exemplo, de documentação, de uma série de coisas que o 8 ele pede para que se faça tudo certinho, né? É a tal da retidão. Se numa casa onde está se buscando o 8, tem gente trapaceando, vivendo de alguma coisa que não é legal, sabe? Não é legal na acepção da palavra mesmo, está fora da lei, né? Está na contravenção, está vendendo sem nota, está, sei lá, contrabandeando, fazendo alguma coisa assim ilícita, esse 8 não vai funcionar do jeito que a pessoa espera que ele funcione, né? Mas se tiver tudo ok, nesse sentido, sim, é possível que comece mesmo a entrar um dinheiro, as pessoas começam a ficar. Olha, isso é super importante, começa a ter uma mudança no comportamento das pessoas, né? Elas começam a ficar mais racionais, né? Outro dia eu até estava fazendo uma live e estava comentando sobre isso, falei assim, o que acontece? O romantismo fica um pouquinho capenga, né? Então, assim, aquele vinho maravilhoso de 60, 70 reais, o próprio casal já começa a falar, não, não é o momento, né? Trazer flores ou jantar num lugar diferente. Não, as pessoas começam a ficar preocupadas com as despesas ordinárias. Será que a gente vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, para não cortar a nossa luz, né? O gás, a água, enfim. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando, né, do que eu estou contando para vocês aqui, desvendando, né, os números, até os coitadinhos do 6 e do 8, que são tão bem falados, aí vem a Vanice e já joga um balde de água fria, né? Mas é porque eu estou aqui para falar verdades para vocês, né? Pois é, e tem, como eu falei para vocês anteriormente, tem algumas vibrações que são mais difíceis de viver, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, por exemplo, uma casa 7. Tem gente que muda para uma casa 7 e começa a reclamar assim: Ave, agora que eu estou morando numa casa boa, né, grande, uma sala bonita, né, mobiliei minha sala, tal, não vem mais ninguém na minha casa. Fica, sei lá, ficamos eu e meu marido, ou eu sozinha, eu e o cachorro, sei lá o quê, não vem ninguém em casa. Isso é uma coisa que pode, assim, com muita frequência, acontecer numa casa 7, tá? Porque o número 7 é um número muito introspectivo e ele naturalmente leva qualquer situação para um possível isolamento, né? O número 7 também mexe um pouquinho com o nosso emocional, mental. Agora, pensa numa coisa, eu quero que você entenda isso. Ele é ruim sempre? Não, primeiro, eu não acho que ele seja ruim. Ele tem as características dele, né? Se você está num momento, por exemplo, como uma pessoa que eu atendi, um cliente que eu atendi, ele alugou um imóvel fora de São Paulo para fazer o seu TCC de doutorado. Ele tinha que trabalhar assim, durante 8, 10 horas por dia numa pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha que ir redigindo o seu trabalho. E ele simplesmente se afastou, tirou uma licença do trabalho, tal, alugou esse imóvel, e ele comentou comigo que aconteceu uma coisa sensacional, que nesse imóvel, assim, o que ele conseguia fazer na casa dele aqui em São Paulo, ele conseguia trabalhar 1, 2 horas num período de 6, 7 horas. Então, se você fosse fazer
filtrar, de trabalho mesmo, foi entre 1 e 2 horas. E lá nessa casa, ele falou que rendia muito, muito. Ele ficou muito focado, ele conseguiu até entregar a casa para o dono antes do que ele imaginava. Qual era a vibração da casa? O número dava um 7. Então, para ele, nesse momento, foi muito bom, porque ele precisava estudar, pesquisar, se aperfeiçoar, trabalhar no seu, no seu TCC, que é, no caso, uma coisa que demanda muito a intelectualidade e tal. E ele conseguiu, num tempo recorde, assim, né? Então, é por isso que eu falo, precisa ver o que você está vivendo nesse momento. Agora, se você falar para mim, eu estou tomando antidepressivo, estou com crises de pânico, estou fazendo tratamento psiquiátrico e acabei de mudar para uma casa 7, eu vou ficar preocupada. Não é a melhor vibração para você. O 7 é uma das vibrações que eu considero difíceis, né? Então, assim, não é para qualquer um, é para algumas situações específicas. Uma delas é que você, se você já tiver uma tendência, você pode desenvolver alguma doença, alguma enfermidade emocional, mental, ficar com toque, algumas coisas assim, né? E tem essa questão do isolamento também, né? As pessoas tendem a não ir visitar alguém que mora numa casa 7. Super diferente, por exemplo, de uma casa 9 que todo mundo vai, não sai de lá. Ou até a casa 6, né? Que tem aquela turma que frequenta e é o grupo da família e tal, né? Mas olha, as vibrações mais difíceis que eu considero são a 4, a 7, que eu acabei de falar, e a 9. Principalmente, né, eu digo que a situação se complica ainda mais quando essa vibração, no caso do 4 e do 7, né, quando ela é a redução de um número kármico. Ou seja, ela vem de um 13, no caso do 4, e de um 16, no caso do 7. Aí complica mais. Complica. E olha, da casa 13, que é um 4 que vem do 13, eu posso falar de cátedra, viu, gente? Porque eu vivi isso um bom período da minha vida, né? E eu falei para vocês que eu ia contar a minha história hoje, e foi uma coisa muito interessante, porque eu nem sonhava com numerologia, com nada, mas assim, eu tinha talvez até um toquezinho, não sei, sempre, sempre, desde que eu era adolescente, se eu tivesse atrás de um carro, né, nessa época eu não dirigia nada, eu olhava para a placa do carro da frente, e quando eu via, eu estava somando os números. Nem eu sabia por que eu estava fazendo, mas eu vivia somando os números de placa de carro. E eu sou antiga, né? Sou do tempo que tinha uma letra, depois 2 letras, mas a gente se atinha mesmo aos números, né? Somava sempre os números de placa de carro sempre me chamavam atenção. Mas teve fazer um preâmbulo da história da casa, né? Então eu tinha essa atração de somar às vezes número e tal. E nós mudamos para essa casa, eu tinha 13 anos. Era uma casa na Vila Romana, um bairro, né, como diz o próprio, um bairro bem italianado aqui da capital paulista, né, daqui de São Paulo, um bairro na Zona Oeste, um bairro que hoje em dia está muito bonito. Mas, enfim, nós fomos. O dia que meu pai comprou essa casa, já foi uma coisa estranha, porque nós fomos para ver uma casa que nos atendia, né? Era uma casa maior do que a casa que a gente morava, tal.
Mas ele se encantou com essa casa, que era 13/4 lá. Para vocês entenderem melhor, o número da casa era 571, 571. E ele viu a casa quando nós estávamos ainda indo ver o outro sobrado, mas ele quis voltar lá e, resumindo a história, ele comprou a casa, que era uma casa que nem atendia a gente, porque ela tinha os mesmos, digamos assim, problemas, né? Da casa que a gente já morava, não tinha garagem, faltava um quarto, enfim, mas ele adorou a casa. E ele queria morar naquela casa, era uma casa nova, novinha, até bem construída, tal. Mas olha, aconteceu tanta coisa naquela casa que assim, ela vivia permanentemente sendo ou reformada ou consertada, né? Ela tinha uma umidade na sala que ninguém descobria. Meu pai vivia chamando esses caça-vazamento e não sei o quê. Aí até que alguém falou que essa umidade não tinha jeito, porque ela era do terreno. É como se a parede sugasse aquela umidade, sei lá eu, do terreno, e não tinha o que fazer, não era vazamento, não era nada, mas isso trazia mofo, isso trazia cheiro, então permanentemente a parede era lixada, era não sei o quê, pintava isso e aquilo, e dava muito problema com a parte elétrica, estrutura da casa era uma coisa assim. Então, vocês sabem como é, você morar numa casa assim, o orçamento está sempre lá para baixo, né? O povo está sempre devendo. Eu lembro que meu pai estava sempre pagando os trabalhadores, tal, os pedreiros e pintores e encanadores, não sei o quê, e quebra aqui, olha ali e tal. Então, isso já era uma coisa que comprometia muito. Mas, fora isso, o que me marcou mais, né, é que eu morava com os meus pais e com os meus avós maternos, né, nessa casa. E eles 4 morreram naquela casa. Foi uma sequência de mortes, assim, em 8 anos. Eu só não fiquei sozinha, porque eu já tinha, quando a minha avó, que foi a última pessoa que veio a falecer, eu já tinha, inclusive, minhas filhas, né? Mas, assim, foi uma coisa muito triste para mim. E o pior de tudo, né? Assim que minha avó faleceu e eu desocupei a casa, eles também eram muito acumuladores, todos eles. E engraçado que eu lembro de outras casas que a gente morou, eu não me lembro das pessoas acumularem tanta coisa. Nessa casa, eu acho que todos eles se tornaram acumuladores. Então, quando a minha avó faleceu, eu tive um trabalho imenso assim para desocupar a casa, desfazer a casa, né, para poder alugar a casa, até porque eu também estava com uma situação financeira complicada depois de tudo isso, né, ter ficado com minha avó sozinha ainda algum tempo. E olha, pasmem, todas as pessoas que mudaram para aquela casa, elas que foram meus inquilinos, né? Quando elas mudavam para lá, estava tudo ótimo. Nossa, a casa era até bonitinha, assim, né? Porque a casa ainda existe, mas enfim. Aconteciam coisas inusitadas quando as pessoas estavam morando lá. E eu, ainda quando morava lá na casa, que eu era bem menina, sei lá quantos anos eu tinha, uns 19 anos, talvez 18, 19 anos, eu me lembro que eu já dirigia. Eu estava um dia encostada no meu carro, assim, olhando para a casa, aí eu falei para minha mãe, nossa mãe, você viu que estranho, quando a gente soma os números da nossa casa, dá um 13. Nem falei no quadro. Minha mãe falou, mas qual é o problema? Falei, não sei, né? Tem um monte de gente que fala um monte de coisa do número 13. Foi a primeira vez que eu prestei atenção nisso. E depois eu comecei a ficar cada vez mais encanada com essa casa. Obviamente que eu não estou
dizendo que tudo que aconteceu naquela casa tinha um problema por conta do número, tá? Ainda mais eu, que sou também Feng Shuista, sou especialista em Feng Shui, eu sei que a coisa ia além. Mas eu acredito que o número da casa tenha influenciado bastante também. Porque toda vez que eu penso naquela casa, eu penso muito nessa questão também das mortes, né, do que as pessoas passaram lá, doença, coisa assim. E, enfim, e as pessoas que moraram lá depois como inquilinos, também era uma história pior que a outra. A pessoa entrava, estava trabalhando, estava tudo bem, de repente ela tinha que entregar a casa porque ela estava desempregada, porque, sabe, casais que se separavam, mas umas coisas assim tão absurdas. E chegou num ponto que eu tive o meu basta moment também, falei, não, não quero mais ficar com essa casa. Eu quero vender essa casa. Só que eu me sentia culpada. Como é que eu vou vender essa casa sabendo que, né, a pessoa que comprar, tal, como que ela vai fazer? Falo para a pessoa, se eu falar, a pessoa não compra, o que, que eu vou fazer? Olha só a sinuca, né? E foi até bem traumatizante, porque a última pessoa que morou lá, ainda ontem a Lu Pimentel falando da casa dela, né, que também era 13, agora foi harmonizado o número, ela falou, olha, o teto só não caiu na cabeça da gente, pois na minha casa o teto caiu. A novidade, assim, a última novidade é que o cupim tinha tomado conta de toda a parte de madeira do telhado lá, e um dia o casal que morava lá estava dormindo, teve uma chuva muito forte e tudo ruiu, né? E aí a minha vida se complicou muito, eu precisei mandar consertar tudo, eles queriam indenização, aí eu consegui fazer um acordo com eles, eu fiquei sem receber o aluguel durante um ano, até pagar todo o conserto, enfim, e quando eles falaram que iam sair da casa, foi que eu resolvi vender. Enfim, estou contando tudo isso para vocês entenderem como a coisa às vezes pega mesmo na base da gente, né? Mas hoje em dia eu penso nisso como algo assim, puxa, foi o meu primeiro olhar para os números, né? E quando eu comecei a estudar numerologia cabalística, a primeira coisa que me vinha à cabeça era isso, a casa, né? A casa que eu morava. Mas assim, só para contar para vocês um final feliz. Olha como é bom a gente ser conectado com os anjos, né? Eu comecei a pedir tanto a Deus que encaminhasse uma situação boa para mim. E um vizinho, assim, de parede, que trabalhava com uma retífica de motores, ele se interessou pela casa. Obviamente que ele ofereceu um valor muito menor do que eu estava pedindo, mas assim, ele falou para mim: olha, eu vou usar a sua casa para guardar, para estoque. Vou até fechar a frente da casa, tal. Quando ele me falou isso, eu sutilmente perguntei: ah, então não vai ninguém ficar trabalhando aqui? Não, não vai. Nunca comentei nada com ninguém, mas foi um diálogo assim, e eu me senti à vontade, vendi a casa para ele, e tudo permanece assim até hoje. Ele tem aquela casa como um anexo do negócio dele, lá da retífica, e graças a Deus parece que ficou tudo bem, né? Não sei, também não. Mas assim, do que eu vejo, aparentemente, quando eu passo lá, tal, tá tudo certo. E a casa nem número tem mais, né? Então talvez isso também conte, porque a anteninha saiu de lá, não sei, não fui eu que tirei. Mas, enfim, estou contando tudo isso para vocês, espero não ter me alongado muito. Aqui tem coisa que não tem uns detalhes assim que a gente tem que contar, não é mesmo? Então a gente pode mudar, harmonizar esses números. Normalmente a gente vai usar uma letrinha, né? Existem algumas que são clássicas, inclusive o valor, mesmo pela tabela da numerologia cabalística, por exemplo, o A vale 1, o B vale 2,
o C vale 3, o D vale 4, o E vale 5. Essas são as letrinhas mais usadas. Então, por exemplo, quando você coloca uma letra na frente de um número, e sempre se coloca depois, né, do número, à frente do número, ou imediatamente embaixo, se não tiver como, você muda aquela vibração. Então, por exemplo, você quer transformar o 4 num 8, você vai usar uma letrinha D de dado junto a esse 4, por exemplo, né? Então, uma vez que você vá mudar o número, é super interessante também você se preocupar com a forma, né? Como eu falei antes, que seja uma coisa bonita. Hoje em dia dá para a gente fazer umas plaquinhas de mosaico, né? Isso tem de monte no Mercado Livre, basta dar uma busca no Google, né? Tem muitos artesãos que fazem isso. E aí monta aquela plaquinha já com tudo, com o número, com a letra, só não coloca o nome da rua, tá? Porque senão é um monte de letrinha do nome da rua que vai mudar a vibração. Então, acho que não é uma boa, sem você saber exatamente o que está lá, né? Mas é super importante. E esse número deve ser sempre linear, tá? Ou, se for para caminhar para uma direção, que seja ascendente, nunca descendente, que senão joga a energia para baixo, certo? Bom, então acho que isso já trouxe uma clareza bem grande para vocês, né? E eu falei para vocês também em relação à casa, eu prometi para algumas pessoas que me escreveram que eu ia, mais uma prova do que os números fazem, né? Uma pessoa falou assim, Vinícius, como que a numerologia cabalística pode me ajudar a vender uma casa? E eu disse para ela, olha, desde que você esteja fazendo todo o restante, se você quiser só uma coisa de energia mesmo, coloca muitos 9 no preço que você estiver pedindo pela casa. Então, por exemplo, eu estou pedindo 400 mil reais. Não, para. Esse valor com 4, né, 400, vai ficar muito engessado. Então, vamos botar 9. Então, você vai passar a vender a sua casa por 399 mil ou 399.900. Não exagera, porque senão também já vira uma dízima periódica, também não é legal, né? O que acontece? O número 9, ele é um número de saída, tá? Tudo que você coloca 9 é uma finalização. Então, número de saída. Então, baseiem-se por lojas que começaram originalmente com judeus, que seguem a cabala, né? Como a CIA, por exemplo. Você vai comprar uma camiseta, é R$29,90, é R$39,90. Já teve até uma época que era 99, mas por questão de troco e tal, acho que foi isso, ficou sempre assim, sempre o máximo de 9 que se pode usar. Tem um lado psicológico, né? Porque R$29,90 é 30, mas só que não, né? Na primeira impressão que passa para a gente, parece que o valor é menor, né? O preço é menor. Enfim, mas é o tanto de 9 que tem que dá ideia de saída, né? E, enfim, eu até me lembrei uma vez que eu estava com uma amiga andando no centro de São Paulo, ali pelaquela região da Ladeira Porto Geral, 25 de março, e ela queria comprar alguma coisa, e os camelôs estavam vendendo por R$10. E eu falava, compra, ó, R$10, tal. Não, não, tá caro. Logo depois, ela viu uma loja, era a mesma mercadoria, tá? A loja estava vendendo por R$9,99. Ela falou, eu vou comprar, aqui está mais barato. Nossa, 1 centavo, né? Mas não, são os 9. O 9 mexe com o nosso inconsciente coletivo. E é uma coisa assim, como se fosse um neurônio espelho, sabe? Tá todo mundo comprando. Então, também vou comprar. É meio isso que acontece com a gente. É louco, mas é isso. Então, se você quiser vender um imóvel,
um carro, qualquer bem aí que você esteja com dificuldade, experimenta fazer isso, coloca o máximo de 9, né, que você puder no preço, que com certeza você vai se dar bem, né? E tem outros truquezinhos também, mas hoje a gente não tem tempo para falar, né? Os outros truquezinhos que eu estou falando são até do Feng Shui. Quando você quer vender, por exemplo, um imóvel, né? Na verdade, gente, o nosso grande, digamos assim, até obstáculo sempre é o tempo, né? Não parece, mas já faz 1h30 que a gente está aqui, tudo bem, é um aulão, né? Mas a Érica, por exemplo, ela fica super preocupada, né? Ela fica falando aqui para mim nos bastidores, ai, as pessoas têm as famílias delas, as coisas delas, tal. Mas eu tenho certeza que vocês estão gostando muito da aula, né? Mas é uma judiação, porque o tempo passa muito rápido, a gente tem uma vontade muito grande de passar muito conteúdo para vocês, né? Mas, infelizmente, a gente tem que reconhecer que é só uma aula virtual e que não dá para a gente fazer milagre, né? A gente passa o máximo de informação que dá para a gente passar. Eu realmente não me economizo, né? Eu não fico regulando as coisas, tudo que eu posso passar dentro de uma aula, sempre passo para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês agora é o seguinte: para aqueles que gostaram muito do assunto, né? Eu tenho um conteúdo, digamos assim, amplificado de tudo que eu falei hoje. Eu tenho um curso que foi o primeiro curso que eu criei online, né? Um curso chamado Os Números e Você. E eu precisava muito mexer nesse curso, eu queria melhorar ele e tal. Então, nos últimos tempos, eu fiz isso. É um curso que eu gosto muito porque ele tem uma coisa que é muito democrática, né? Ele é um curso que não é caro, ele é um curso muito acessível para muitas pessoas, né? E isso democratiza muito. Lógico, ele não é um curso que forma numerólogo cabalista, não espere isso, mas ele é um curso que vai fazer você se apaixonar pelos números, né? Nesse curso, o que a gente fala? A gente fala de numerologia de casa, de empresa, de placa de carro, da mensagem que tem os números duplicados, das senhas, da hora de despertar, como eu falei para vocês, você vai saber que, por exemplo, que palavras você pode colocar lá no teu despertador para cada horário, né? Porque hoje eu só consegui dar 1 ou 2 exemplos, não me lembro. Mas, enfim, e também é uma coisa que começa a te conectar com os teus números, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em mapa numerológico, a gente faz uma análise da data de nascimento, do nome original da pessoa e da assinatura. É uma coisa muito mais complexa. Mas vou voltar a falar uma coisa que eu já falei hoje. 1 é mais que 0. 2 é mais que 1 e mais que 0, né? Se você conseguir pelo menos entender o dia de nascimento, o dia do mês que você nasceu, o que ele te traz, né? O teu número de destino, que é aquela soma da data de nascimento, o que ele te traz? Você já começa a entender o que você veio fazer aqui, né? Qual é a tua programação mental, qual é o teu propósito de vida. Isso além de todas essas coisas que eu já falei para vocês, de casa, de carro, de senhas, etc. Olha, é uma coisa que pode ser um divisor de águas para você. Eu mesma, puxa, eu quisera voltar no tempo. Puxa, se eu soubesse tudo isso né, naquela época que eu passei por tantas coisas na minha casa, com a minha família, né? Quantos anos da minha vida eu salvaria, né? Quanto dinheiro,
quanto sofrimento eu ia economizar, não é? Mas eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, né? E hoje eu consigo entregar isso para você. Hoje eu me realizo como? Ajudando as pessoas a fazerem essa harmonização, não só na casa, mas em tudo. Conseguir harmonizar uma placa de um carro, o número da casa, entender a que veio a esse mundo, isso tudo é super importante, né? E usar os números assim, aquela coisa do dia a dia mesmo, né? É claro que algumas pessoas vão dizer que isso é bobagem, não vocês, mas o pessoal aí fora, né? Ah, isso é bobagem, fantasia, tal. Mas até essas pessoas muitas vezes se rendem e vêm perguntar as coisas para a gente. Quando elas virem que isso funciona mesmo, elas vão se arrepender de não ter acreditado nisso antes, de não ter colocado isso em prática antes, porque que funciona, funciona mesmo, né? Então, através dessas pequenas intervenções, essas mudanças que você vai fazendo no seu dia a dia, principalmente estando mais presente em tudo, você vai criando uma nova realidade, né? É o poder de co-criar a sua realidade. E o mais interessante, gente, isso para mim é o mais interessante mesmo, é que a cabeça da gente começa a mudar também. E é aí que a prosperidade vem. Porque ser próspero, gente, é uma decisão, né? Eu vejo pelos meus alunos mais antigos como a vida deles mudou, né? Hoje em dia eu olho para eles, eles estão mais bonitos, mais prósperos, mais tudo. É uma decorrência, né, de você mexer com as boas energias, né? Pois é. Então, esse meu curso, Os Números e Você, ele já foi feito assim por centenas de pessoas, né? E ele, como eu disse para vocês, ele estava fechadinho, eu tinha que fazer, remodelar ele, e ele passou por essa reforma agora, né? Para estar muito melhor. Que a gente vai melhorando, e quando a gente vai melhorando, a gente quer tudo melhor também, né? E muitas pessoas que já fizeram esse curso, mesmo na sua versão ainda antiga, tiveram muitas mudanças significativas e deram um retorno muito positivo para a gente, né? Eu tenho alunos que se tornaram numerólogos, cabalistas de sucesso, como a própria Lu Pimentel, que vocês viram ontem, eles começaram com esse curso. A Mara me conheceu através desse curso. Eu falo da Mara porque meus alunos conhecem muito a Mara, porque hoje ela é da nossa equipe, né? E isso para vocês verem o poder que os números têm, não é verdade? E vou colocar no final agora um bônus que eu falei que eu ia contar para quem tivesse no final da aula, que é um bônus assim insano, matador mesmo. Eu e a Érica, a gente acabou de fechar hoje à tarde com um hotel aqui na região da Paulista, né? Nós vamos fazer um evento ao vivo no dia 3 de agosto. Esse evento vai ser sobre numerologia cabalística e prosperidade, tá? Aí já é um outro papo. A gente vai falar de atitudes, de mais coisas ainda que a gente pode fazer no nosso mindset, sabe, na vida em geral, nas nossas ações, atitudes, para a gente chegar cada vez mais perto de uma vida próspera, né? Esse evento será no dia 3 de agosto, nada é por acaso, tudo aqui é muito pensado, tá? Esse evento vai começar às 14 horas e vocês vão estar comigo até às 18 horas e com todo o meu time. Vai ter muita surpresa nesse evento, tá? Quando eu falo em time, eu falo de um pessoal faixa preta que vai estar lá comigo, com a Érica, vai estar nos ajudando e que vai oferecer coisas incríveis para vocês também. Bom, para quem comprar esse curso hoje, tá? É só hoje. Só hoje.
Ah, não, a Érica faz umas caras assustadas, assim, né? Porque eu tinha falado para ela assim: vamos deixar por 24 horas, só que com a seguinte condição, gente. Então, sei lá, são 21h42. Então, até 22 horas de amanhã tá valendo. Só que tem o seguinte: quem comprar o curso vai ganhar 2 ingressos, o seu e de um acompanhante. Você pode convidar uma pessoa para ir com você ao evento, tá? Pode levar o marido pode levar a esposa, filho, amigo, tico-tico no fubá, o que for, você vai ganhar 2 ingressos, tá? É, Só que tem um problema, gente. Eu só tenho 50 bônus desse. Então, pode ser que eu fale para você que está valendo até as 10 da noite de amanhã, mas que esses 50 pessoas que comprem, de cara, já fechou o evento, né? Então, como é que o supermercado fala? Enquanto os nossos estoques durarem. Que coisa mais boba. Mas é isso, eu só tenho para dar para 50 pessoas que comprarem o curso, tá? Então, vamos fechar agora? Você quer saber quanto custa? Ó, eu não sei se você tem o mesmo hábito que eu de comprar livros, né? Nossa, me acabo numa livraria, seja física, virtual. Um bom livro hoje, gente, está custando em média R$ 45. 45 reais, tá? Esse curso, você vai pagar uma mensalidade de R$ 46,70. 12 parcelas de R$ 46,70, tá? Isso no cartão. A gente só está colocando como forma de pagamento o cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito, o que a gente pode te oferecer é uma transferência bancária, alguma coisa assim, porque como a gente está dando esse bônus insano, nós nem colocamos boleto na história, porque boleto só vai complicar com esse bônus. Porque até a gente receber, a pessoa fala, não, mas eu paguei, mas eu não fiquei sabendo. Então, está valendo comprar no cartão de crédito, tá? Nossa plataforma, vocês sabem, ela é super segura, não tenham medo de comprar, mas se alguma coisa te impedir de comprar assim mesmo, fala com a gente pelo WhatsApp, tá? É o 11, né? 11 do prefixo de São Paulo, 989008063, tá? Vou pedir até para a Érica colocar de novo no chat, mas assim, é esse o nosso número. Fala com a gente aqui com o nosso suporte, que daí a gente te atende na medida do possível. O valor à vista do curso, se você quiser pagar numa tacada só, é R$ 467. Ah, você somou e deu 8, né? É verdade, dá mesmo. Nada é por acaso. Você tem uma garantia de 7 dias. Você vai entrar lá no curso, já de cara tem um módulo super interessante, você vai ver. Ah, não gostei da aula, tal, não é bacana. Tudo bem, é só você mandar um e-mail para a gente dizendo que você não quer mais o curso. Dentro dos 7 dias, a gente vai devolver integralmente o que você pagou e sem problema nenhum, tá? E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Acho que é isso, né? Falei tudo. Agora, gente, depende de você. Você quer estar comigo lá no dia 3 de agosto para a gente tirar foto, dar um abraço? Vocês vão amar o meu time, gente. Tá? Daqui um tempinho, você pode estar no time também. Elas começaram com esse curso. Todas começaram com os números e você. E não pararam mais, né? Então, é um curso que tem o seu grande poder, né? Então, você tem acesso ao curso por 12 meses, tá? E eu, se eu fosse você, eu não perdi esse bônus insano por nada, tá?
A gente está fazendo mesmo, fizemos hoje uma arte, né? Que a gente confia muito no nosso trabalho, nos nossos resultados. E eu vou ficar muito feliz se você vier me encontrar no dia 3 de agosto e realmente tirar uma foto comigo, me dar um abraço, conhecer todo mundo, tá bom? Então, ó, tô vendo alguém aqui ainda perguntar, a Eva perguntando qual é o preço. Gente, ó, vou repetir para você. Você pode pagar no cartão de crédito em 12 parcelinhas de R$ 46,70, tá? Ou então, de uma vez, pagamento integral, R$ 467 é o preço que a gente chama de à vista. Ah, eu não quero comprar no cartão, eu não tenho cartão. Então, você pode fazer uma transferência bancária, só que você tem que falar com a gente, fala aqui com o suporte, manda uma mensagem para o nosso celular, alguma coisa assim, que aí a gente já te passa conta, dados bancários, né? Chegamos num acordo aí, tá? É isso, eu espero ter, ter atendido. O evento faz parte do curso? Depende, né? Eu vou repetir. É o bônus para quem comprar, teoricamente, até amanhã, às 22 horas, o que eu tiver desses ingressos, eu estou entregando. Comprou um curso, ganha 2 ingressos, tá? Um para você e um para você levar uma pessoa que você vai convidar. Só que amanhã, mesmo pessoas que não estiveram aqui na aula com a gente por algum motivo, elas já vão receber um e-mail cedinho e tá valendo, elas estão no jogo, né? Então, eu não posso garantir que até às 3 da tarde, até às 6 do começo da noite, até às 10 da noite, quando é o limite, eu vou ter. Digamos que a gente não. Eu não acredito que aconteça isso, mas que a gente não vendesse nenhum curso tal, nós fechamos uma locação hoje. O valor de cada ingresso é R$ 134, tá? Se sobrar ingresso, vai ser o que vai custar, né? Ou então a gente tem a possibilidade de passar para um anfiteatro maior, se a gente se interessar, e é o que a gente vai cobrar para pessoas que não sejam essas 100 pessoas, né? Porque são 50 bônus de 2 ingressos, são 100 pessoas, tá? Então, só de bônus de ingresso, você está levando para casa R$ 268. É o que você pagaria para ir com alguém no evento. Sozinho, você pagaria R$ 134, tá? Mas é isso, galera. Então, vejam que o curso, ele passa a custar R$ 200 quando você faz essa conta, né? E você vai estar pelo menos 4 horas comigo ali. E vai ser muito gostoso. Eu estou esperando muito desse. Olha, eu tenho me preparado para esse evento faz uns 2 anos, para vocês terem ideia. Que eu comecei a entrar muito nessa questão da prosperidade, e posso contar uma coisa? Eu acho que eu fui a pessoa mais beneficiada, porque, como eu falei para vocês, prosperidade é decisão, é conexão, sabe? Quando você entra para esse mundo, você olha assim para o outro mundo, né? E você fala, meu Deus, como eu podia fazer parte daquela realidade, né? E eu quero passar vocês de uma realidade para outra, começando agora com os números, né? E a apoteose da coisa vai ser lá no evento ao vivo, que realmente eu quero vocês já diferentes do dia e saindo de lá mais transformados ainda, tá? Chega, gente, pelo amor de Deus.
vamos dar o basta moment na vida de todo mundo. Ninguém quer mais ficar na escassosfera, né? Como diz o Bruno Gimenez, eu acho muito legal quando ele fala isso. A escassosfera não leva a gente a nada, né? Vamos viver uma vida abundante, uma vida próspera, né? Bom, pessoal, eu vou encerrar então a nossa aula. Essa conversa continua, porque eu até esqueci de falar que tem uma comunidade dos números e você no Facebook, né? Um grupo fechado, onde a gente continua conversando, onde vocês vão contar as experiências de vocês. E no mundo de hoje, é muito legal você ter um ambiente onde você possa estar com os seus pares, né? Eu não sei vocês, mas quando eu vou em qualquer evento, eu tenho uma vontade de falar das minhas coisas, de numerologia, de prosperidade, de feng shui, de reiki, de radiestesia, das coisas que eu gosto, né? Hoje em dia também gosto muito dessa parte de marketing, de autoridade e tal, de mudança de mindset, de produtividade, mas às vezes você vai, a pessoa só fala abobrinha, meu Deus do céu, né? E eu fico pensando, ai, que perda de tempo, né? Ficar falando de político, de não sei o quê, e começa aquelas discussões bobas, né? Não. Dentro do nosso grupo, a gente vai falar das coisas que a gente gosta, sabe? Então, é uma comunidade super gostosa. Todos os meus cursos eu crio, nós temos comunidade de curso de formação, as meninas aí até podem contar para vocês, né? Temos também da mentoria, né? Uma comunidade chama-se Performance, que é da mentoria, enfim. É isso. Olha, Regina e todo mundo, eu estou imensamente grata por vocês terem me dado essa chance de falar dos números, né? Eu espero que, ou quem vem para o curso, comprou o curso, ou também quem não comprou ainda, que passe mesmo a prestar muita atenção nos números e que o conteúdo que eu dei hoje tenha bastante utilidade, empregabilidade, né, na vida de vocês, tá bom? E se vocês gostaram, avisem aí seus amigos, tal, que a gente está salvando aqui a gravação do evento e a partir de amanhã as pessoas vão receber isso por e-mail, tá bom? Então, ó, muitos beijinhos, muita gratidão e espero de verdade que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Fiquem na luz, fiquem com Deus e nos vemos.